Vai começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. É com muita alegria que o Espiritismo BH recebe o nosso querido companheiro Pedro Machado. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Rosário. É uma alegria imensa estar aqui. Alegria toda nossa. E hoje o nosso querido companheiro vai falar para nós sobre uma passagem de extrema relevância, o óbolo da viúva, que está registrado em Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 41 a 44, e que nos é narrado o seguinte: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro, e como as pessoas ricas davam muito. Veio, porém, uma pobre viúva que colocou apenas 2 pequenas moedas. Então Jesus, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram na arca do tesouro, pois todos os outros deram o que era de sua abundância, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Então, Pedro, fala um pouquinho pra gente, que local é este chamado Arca do Tesouro? O local é o Templo de Jerusalém, a Arca do Tesouro, também conhecida por gasofilácio, né, em algumas escritas, como o nome diz, uma arca que recebia as dádivas das pessoas que iam ao templo. E ali realmente as pessoas colocavam para a ajuda da manutenção, certamente, do templo, daqueles que dirigiam o templo, e talvez, quem sabe, né, ajuda também a alguns companheiros de jornada terrena que na ocasião estivessem necessitando do auxílio do povo. Sim. Então essa prática de lançar moedas seria para isso, então, essa questão de doação, né? Evidentemente. E Pedro, por que alguns faziam isso então com estardalhaço? Olha, é a vaidade humana, é o orgulho. As pessoas faziam isto para mostrar às demais pessoas que eram boas, ou pareciam boas. E Jesus, inclusive, fala isso mais tarde, né? Vai nos falar a respeito disso, quando ele nos fala da caridade e do amor que deve existir, do amor puro, que não se vangloria, né? Que não se exalta. E naturalmente, essas pessoas ricas faziam, e ainda hoje fazem, né, em determinadas situações, para se mostrarem à sociedade. Pois é, Pedro, você mencionou essa questão de que, inclusive, hoje, né, na atualidade, ainda muitas pessoas fazem esse tipo de doação com outras intenções, digamos assim, né? Grandes doadores de quantias materiais são, então, considerados os mais importantes, mas isso é uma verdade? Absolutamente. Não poderia ser, uma vez que o Mestre Jesus nos falou que as dádivas que nós fizermos, devemos fazê-la de coração, de espírito cheio de amor. Então, isto não é uma verdade, ao nosso entender, e no que nos denuncia, né, as expressões de Jesus. O gesto da viúva mendiga de doar apenas alguns centavos teria sido interpretado como inútil pelos discípulos que acompanhavam Jesus ou não? Os discípulos traziam consigo um entendimento diferente do de Jesus, evidentemente. E eles achariam certamente que aquela dádiva não teria utilidade para aquele tanto de dinheiro que eles já tinham visto ser lançado na arca. Então eu acredito que eles não tinham, né, não davam esse valor a doação da viúva. Jesus, que conhecia bem aqueles que o acompanhavam, né, criaturas que ele selecionara adredemente antes de chegar à Terra e que os buscou em várias oportunidades, em várias situações, Jesus sabia, conhecia os seus sentimentos, os seus pontos de vista, diríamos. E Jesus então quis dar-lhes uma lição, apontando a dádiva da viúva como a mais importante do que aqueles que deram com abundância. Então, Pedro, por que segundo o Mestre Jesus, ela doou mais que os outros? Porque ela doou com sentimento, porque ela possuía amor no coração.
Ela conhecia as dificuldades da vida, tinha bons sentimentos e por isso sabia que a sua dádiva, embora pequena, teria um valor imensamente grande, porque ia carregada de vibrações de amor para a criatura que fosse se beneficiar daquelas moedas, pequenas moedas que ela havia colocado na arca. Então a gente pode entender que é porque esse pouco que ela tinha, na verdade, para ela era o tudo, né? Era Seria tudo, isso? era o seu sustento. Né? Ela sabia que aquilo ia lhe faltar depois, mas ela não se incomodou com isso porque o seu coração era cheio de amor. E o ensino do Cristo, ele nos remete à discrição na prática da caridade material. Qual a importância, então, Pedro, dessa forma de agir? É de grande importância esta forma de agir com relação à discrição, porque ao doarmos alguma coisa ou ao darmos alguma coisa a alguém, nós podemos levar este alguém a se humilhar, a se sentir humilhado. Né? Então essa discrição ela é imprescindível no ato de darmos alguma coisa a alguém necessitado. Nós não fazemos estardalhaços daquilo que nós damos às pessoas que são necessitadas. Ô Pedro, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, essa passagem é colocada naquele capítulo, né, que nos fala sobre a questão da mão direita e da mão esquerda. Como é que é isso? Vamos relembrar um pouquinho. Jesus nos lembra, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, ou o que dá a mão direita. Justamente para evitar que nós proclamemos a nossa dádiva feita às criaturas, a alguém que necessite. Isso é muito importante, que nós pensemos muito no trabalho de serviço social, de assistência social, de auxílio aos nossos irmãos carentes, para que eles não se sintam diminuídos, porque a criatura está necessitada. Vem a nós buscar a nosso concurso. E se nós lhe entregamos uma dádiva com gestos de grandeza, essa criatura sai de perto da gente arrasada, porque ela se sente humilhada. Então, será que nesse caso a gente poderia dizer que aí é que entra a que nós chamamos de caridade moral? Ah, certamente. Certamente, a caridade moral está aí. Nós nos omitirmos, doarmos algo de nós, né, e omitir o nosso trabalho em relação àquela criatura. Então a caridade material, será que ela seria suficiente para a evolução do ser humano, Pedro? De modo nenhum. Ela não é suficiente, porque tanto assim que a narrativa evangélica nos fala que aqueles ricos davam da sua abundância, daquilo que eles tinham demais. Não é? Então, a caridade material, ela é necessária, mas ela não nos dá a condição de evolução moral, porque isso qualquer criatura faz. Só a caridade moral é capaz de nos abrir os caminhos para a nossa evolução, para encontrarmos lá à frente aquilo que almejamos, que é a paz da consciência, que é a paz do coração, que todos buscamos. Inclusive, Rosário, eu gosto muito de dizer que essa tolerância, este amor, essa caridade moral precisa começar entre as quatro paredes da nossa casa. Porque não adianta nada nós fazermos caridade lá fora, material e moral, no abraço, na gentileza, no sorriso, e em casa sermos verdadeiros carrascos. Nós estaremos falseando, né, tentando iludir a nós mesmos e iludir as leis de Deus. Passou-me pela cabeça nesse instante, Rosário, uma questão do Livro dos Espíritos, que nós sabemos é a base da nossa doutrina que nos enriquece a vida, que nos mostra o caminho a seguir. Na pergunta de número 886, Allan Kardec pergunta aos Espíritos assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os Espíritos deram 3 frases, que nós podemos chamar do BIP. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições
alheias e perdão das ofensas. Se nós conseguirmos cumprir essas 3 frases desta questão, nós estaremos salvos, como disse Jesus. Caminharemos pela vida felizes por sermos úteis ao nosso próximo, portanto úteis a nós mesmos, porque todo o bem que nós fazemos ao próximo, ele retorna a nós no mesmo momento, transformado em alegria íntima e em paz do coração. A contribuição material à casa espírita, Pedro, ela é então uma forma de caridade? Ah, sem dúvida nenhuma. Imaginemos a casa espírita. Nós adentramos a casa espírita e lá está, se adentramos à noite e às vezes mesmo de dia. Lá estão as lâmpadas acesas, consumindo energia. Lá encontramos as cadeiras, os móveis limpinhos, alguém limpou. Nós usamos as instalações da nossa entidade, da nossa casa, né? E alguém limpou aquilo. É faltar com a caridade se nós não nos conscientizarmos que aquilo tudo tem um valor e que além daquilo, do valor de pagar a energia, a água, o telefone que é necessário, a criatura que foi lá limpar a casa para que nós tivéssemos um ambiente limpinho, ainda existem as tarefas que a casa possui de alimentar, né, um tanto de famílias carentes, de crianças necessitadas de amparo, com a gestante pobre, por exemplo, que não tem nada, que está esperando seu filhinho, e sem os panos, sem a roupinha necessária. Então, tudo isto, nós precisamos nos conscientizar que a casa espírita precisa de nossa colaboração e que é um tipo de caridade de nossa parte. E mesmo porque estamos nos beneficiando também do que a casa espírita nos dá. Em paz, né? Em tranquilidade, em calma, porque estando no ambiente da casa espírita nós estamos guardados. E ali, saímos dali com o coração mais tranquilo, mais calmo, com a alma leve. E também porque a gente sempre pode doar alguma coisa de nós mesmos, né, Pedro? Certo. Algumas pessoas ficam esperando enriquecimentos, né? Quando eu tiver tanto, quando eu ganhar na loteria eu vou ajudar. E não é bem assim, né? Eu me lembro do Chico. Nós nunca podemos deixar de nos lembrar dele, porque ele foi o nosso modelo aqui, né, nessa estada, na sua estada na Terra, da doação. Há uma diferença entre dar e doar, né? Quando eu dou, eu tiro algo de mim que eu possuo, né, e dou. Mas quando eu me volto para o trabalho, quando eu saio de mim e vou em direção aos necessitados, numa tarefa, vamos dizer assim, ciceroneada, né, ou capitaneada pela casa espírita, eu estou tirando algo meu, chamado tempo, um tesouro que Deus me concedeu, para dar esse tesouro ao meu próximo. Não ajuda através de uma palavra de carinho, uma palavra de esperança, de conforto, né, um apoio moral nas horas mais difíceis. E a necessidade que nós temos é de doar-nos ao nosso próximo, que vai muito além de dar alguma coisa ao nosso próximo. Então, Pedro, seguindo dentro dessa linha que você está abordando, né? E as pessoas, por exemplo, que muitas vezes deixam grandes fortunas ou grandes heranças, como é que fica isso? Rosário, há na literatura espírita uma página psicografada pelo nosso Chico, evidentemente, que se intitula Dar e Deixar. Certa criatura construiu uma fortuna enorme. Não dava nada a ninguém, porque ele queria que seus familiares tivessem, né, gozassem dos bens que ele conquistou. E ele então deixa, pelo fenômeno biológico da morte, ele deixa o seu corpo na terra e comparece, digamos assim, na aduana da morte, né? Lá ele é interpelado
E ele disse, mas eu deixei muitas coisas para meus filhos, para minha família. Aí aquele encarregado da aduana, né, daquele posto, diz a ele assim, meu irmão, há muita diferença entre dar e deixar. Você apenas gozou dos bens quando estava na terra e deixou para que seus filhos também gozassem. Mas você não doou no tempo certo aquilo que você poderia ter feito. Então, uma diferença muito grande entre a criatura amealhar os bens pelo trabalho honesto. Isso é certo, é tranquilo. Jesus, em momento algum, condenou isto. Mas, se a criatura só vai ajuntando e não distribui pelo menos parte desses bens para minorar o sofrimento do seu próximo, ele terá amanhã no tribunal da sua consciência uma acusação muito rigorosa com ele. E ele vai ter que pedir, como fez um espírito Anísio Abreu, através do Chico, nos fala que ele, quando chegou no espaço, na vida espiritual, ele começou a olhar para dentro de si mesmo e viu tanta coisa que ele ainda trazia consigo, e ele então manda uma quadrinha através do Chico, dizendo assim: olhei-me depois da morte, vi meus conflitos sem fim. Ó Senhor, dá-me outro corpo, quero esconder-me de mim. Então, se nós não tomarmos providências em nossa vida e não sairmos de nós mesmos em direção ao nosso próximo, nós teremos que amanhã, em lágrimas talvez, rogar a divina misericórdia que retornemos para consertar aquilo que devíamos ter feito certo quando aqui estivemos. Então, Pedro, se a contribuição material é tão importante para a casa espírita, por que algumas pessoas são tão resistentes a essa ideia? Geralmente isso acontece porque a criatura traz consigo resquícios do seu passado e traz aquilo que nós chamamos aqui em Minas, né? A munheca, ou então tendo escorpião no bolso, né? E acha que a casa espírita não necessita da sua colaboração. Mas se ele amanhã se conscientizar disto, ele vai ver que ele cometeu um sério equívoco, porque durante o tempo que ele frequentou a casa e se esquivou de colaborar nas atividades da casa materialmente, ele deixou a casa em falta em determinados pontos. E ele então terá que responder amanhã perante sua própria consciência, o dia que ele medir os benefícios que a casa espírita trouxe para a sua vida. E nós poderíamos dizer que isso ocorre porque ele não fez todo o bem que estaria ao seu alcance? Por certo. Não temos dúvida que é assim. Nenhuma casa espírita, ela impõe àqueles que a frequentam a colaboração. Geralmente as casas espíritas, geralmente não, disse mal, sempre as casas espíritas deixam de pedir às criaturas para não parecer que ela está cobrando pelos bens que ela está proporcionando àquela criatura, para que ela não seja interpretada assim. Mas é bom que nós nos lembremos que se não nos pedem, nós precisamos entender que a casa tem essas despesas que dependem das criaturas e que nós utilizamos desses bens. Então está nos faltando o bom senso. Se eu frequento uma casa espírita 1 ano, 2 anos, 3 anos e me nego a colaborar com esta casa, eu estou cometendo um grave equívoco comigo mesmo, porque eu estou utilizando dos bens que a casa espírita me traz, bens materiais, que é a utilização de suas instalações. Estou me esquivando a colaborar com a casa nas dívidas que ela contrai de água, de telefone, de luz, etc. E em que a caridade se relaciona, então, para a gente poder finalizar, com a lei de Deus? Mas é a lei de Deus em si, é o amar
ao próximo como a si mesmo. É o primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Com toda a tua força, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, sem amar ao próximo, nós não fazemos caridade. Então, a caridade tem relação direta com as leis divinas, que são leis de amor. Jesus veio nos trazer este entendimento, nos mostrando nos ensinando, inclusive, a chamar este Deus de Pai, na oração que ele nos ensinou, Pai Nosso. E vamos encontrar depois o apóstolo João, chamado o discípulo amado, a nos dizer que Deus é amor. Ora, se Deus é amor, se nós buscamos este Deus, nós precisamos fazer com que este amor se desenvolva em nós, porque ele existe em nós desde que fomos criados por Deus, como diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, né? Simples e ignorantes. Depois, compete-nos a nós fazer com que este amor cresça dentro de nós e possa envolver as demais criaturas em torno de nós, principalmente no nosso lar, e as demais criaturas que convivam conosco em todos os momentos de nossa vida. Na rua, né, na lanchonete, no elevador, no trabalho, na escola, enfim, em todos os lugares. Pedro, você tinha comentado que trouxe uma poesia para nos brindar, você quer compartilhar com a gente? Ah, certamente. Com muita alegria, a poetisa Alta de Souza, que passou por terras brasileiras na sua última reencarnação, nos deixou um legado muito bom. E através da psicografia de Chico Xavier, ela nos mandou muitas poesias. E esta eu quero dedicar a todos aqueles que assistirem, né, a nossa entrevista. Chama Vem e Ajuda. Ela nos diz assim: repara além das rosas do teu horto, onde a luz do teu sonho brilha e mora, os romeiros que seguem vida afora, padecendo aflição e desconforto. Infortunados náufragos sem porto, tristes, rogando a paz de nova aurora, levam consigo a dor que clama e chora sob as chagas do peito quase morto. Não te detenhas, vem, socorre e ajuda a multidão que passa, inquieta e muda, implorando-te amor, consolo e abrigo. Reparte o pão que te enriquece a mesa, estendendo o teu horto de beleza, e o Mestre amado habitará contigo. Que beleza, né, Pedro? Muito essa poesia, linda, né? Devemos esta dádiva aqui, esse presente ao nosso querido Chico Xavier, né? Onde quer que ele esteja neste momento, nos planos de luz da vida, ele receba a nossa gratidão. Certamente. Pelo legado que ele nos deixou, né? Então, Pedro, muito obrigada pela sua participação, por todos os seus esclarecimentos, que com certeza vão nos auxiliar em muito a pensarmos e repensarmos, né, mais uma vez essa questão da caridade. Olha, quem deve agradecer sou eu por esta oportunidade e quero aproveitá-la também para, do meu coração, enviar a todos os corações os meus votos de muita saúde, paz, de trabalho no bem, de levar aos nossos irmãos infortunados aquilo que eles necessitam, mas acima de tudo, a nossa presença, o nosso carinho e o nosso amor. Que assim seja. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!